Boa noite, estamos ao vivo pelo Instagram. Queria saber de vocês como é que está o áudio, se está tudo ok com o meu áudio, se vocês conseguem me ouvir. Olá, Francisco, boa noite, seja muito bem-vindo. Bem-vindo a todos. Aguardando a Monja Coen entrar para a gente fazer a... Olá, Eduarda, bem-vinda. Aguardando a Monja Coen entrar para que a gente possa fazer o convite. Olá, Johnny, bem-vindo também. Cláudio Felipe, bem-vindo. Vocês conseguem me ouvir? O áudio está legal para vocês? Catiane Torres, bem-vinda. Estamos aguardando aqui a Monja entrar, tá? A Monja Coen, para a gente poder fazer o convite a ela. Olá, Floriana, saudades. É a nossa live com a Senhora Esperança, com a Dona Esperança. Leandro, underline 87, bem-vindo também. A querida Mariana Pedroso, bem-vinda. Poli, bem-vinda também. Cíntia Litter, bem-vinda. Agora ficamos no aguardo, tá? Vocês conseguem me ouvir bem? Tá tudo ok para vocês? Queria saber esse feedback de vocês nesse momento. Ruth Café, acredito que seja, ou é Ruth Café, bem-vinda. Ruth Gonçalves, bem-vinda, boa noite, ansiosa, direto de Lisboa. Nossa, que legal, coisa boa. Eu estou aguardando aqui, tá? Quer dizer, nós estamos aguardando a Monja Coen entrar para a gente fazer o convite para que ela participe da live conosco, tá bem? Jute Gonçalves, boa noite. Boa noite. Mili Alves, boa noite, seja muito bem-vinda. Paulo Queiroga Cante, bem-vindo. Alice underline Ellen, bem-vinda. Bem-vindo a todos que estão entrando. Acredito que eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas sejam todos bem-vindos, tá? Continuamos aqui aguardando a Monja entrar para o nosso bate-papo, a nossa conversa, tá bem? E vocês, como é que vocês estão agora nessa noite? Eu ouvi alguém falando que estava ansiosa, ansioso. Então isso faz parte do nosso convívio, né? Estamos bastante ansiosos. Carolina Lucena, Psi, bem-vinda, Carolina, do Movimento Saúde Mental, né? Um dos nossos queridos parceiros aqui que estão conosco. Por favor, se vocês verem a Monja entrar, por favor, me sinalizem que tem muitas pessoas entrando, eu não estou conseguindo ver, tá bem? Meu nome é John. Olá, John, como é que estás? Juliana Souza, bem-vinda. A Floriana é uma pessoa queridíssima. Catiana é a nossa vice-coordenadora. Muitas energias positivas para nós, né? Para vocês e para nós. Também fiquei feliz, John. Deixa eu ver se eu
se eu consigo, tá? Opa, opa, deixa eu ver. Aqui, a monja entrou. Vamos fazer o convite para a monja. Pronto, agora vamos aguardar Elton Falaram me que vem a inscrever senhora e chama a aqui. senhora. Ai, me chamou! Eba! Olá! Tinha uns underlines aí no seu. Eu demorei um pouco para entender os É, underlines, mas já está certo. Pronto. um monte de underline, Tinha né? O dois ponto, underlines e um underline, e pontinho. underline. Agora deu tudo certo. Isso. Pronto. Aqui estamos Ah, nós. que Vamos ver se coisa essa tão luz está boa. boa. Se eu com cara de fantasma. Às vezes eu ponho uma luz assim e fica com cara de fantasma. Ah. É, porque as luzes aqui. Ah, A luz aqui da biblioteca é fraquinha. Devia ser forte. Deixa eu tirar você daqui. Deixa você aqui no meu computador para ver o ponto e vírgula. Aqui estamos, em Caruaru. Padre Cícero. oh, nossa. Terra do Padre Cícero, né? A terra do Padre Cícero é na Bahia, né? As meninas aqui vão me ajudar. Ele não é de Caruaru? Ah, Caruaru. Não, Caruaru é a terra da feira, da Sulanca, Cantada. Ué, não tem uma imagem A do feira Padre de Cícero Caruaru. aí? Não. Ixi, eu estou bagunçada aqui, ó. A monja, a monja. Faz parte, Monja. Monja, muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar conosco nesse momento. Eu estava nervoso, mas agora eu já não estou mais. Eu, Estou eu mais vi que tranquilo. você tá com a camiseta amarela, do Setembro Amarelo, já estava Sim, quase se sim. matando, porque a monja não estava entrando. Deu uma coçada assim, aqui, assim na carinha. Falei, calma, calma, tô Ah, chegando. E às vezes é ah, assim. mas faz Uma das parte. coisas que a gente vai falar é sobre suicídio, e é uma das coisas assim. As coisas não acontecem do jeito que eu quero, na hora que eu quero, então eu vou acabar com tudo. E não é acabar com tudo, às vezes Ó, é o só pessoal. respirar e esperar, criar causas e condições para que chegue, né? E às vezes a gente não tem essa Perfeito, paciência, né? Eu falo muito para jovens isso, perfeito. calma, vai mudar, está mudando, não é? E a gente Monja, tem a estátua do Padre Cícero fica no Juazeiro. Ah, Juazeiro, tá vendo? Ainda bem que alguém te ajudou, hein? Isso, o pessoal está me ajudando aqui, faz parte também, às vezes a pessoa esquece, Vou pôr aqui um. fica próximo Eu vou aqui, pôr mas tudo bem. um headphone aqui para ficar melhor. Porque às vezes o meu Tudo celular, bem. o som dele às vezes fica ruim. Vamos ver se assim fica melhor. Mas eu tô conseguindo ouvir bem você. Melhorou agora? Tá Tá perfeito, tão bom quanto perfeito. antes, né? Tá bem. Ah, que legal. Então, Então, Monja, o ponto e vírgula, só para iniciar nossa conversa, né? Ele nasceu em 2016 para tentar quebrar esses paradigmas, esses tabus sobre a depressão, sobre o suicídio, né? E a gente conseguiu parceria com as faculdades, com os psicólogos, hum, para que eles estivessem junto conosco nesse momento, porque é muito difícil falar sobre essas questões, porque ainda existe o preconceito muito alto, né? isso. As pessoas ainda consideram que é falta do que fazer, que é bobagem. Então a gente vem para dizer que é uma doença mesmo, que precisa ser tratada, ser cuidada, né? Nós somos seres humanos e temos nossas falhas, nós não somos perfeitos. E em 2019 nós resolvemos fazer atividades, 2020 resolvemos fazer atividades online por conta da pandemia, né? Então, 2021 também resolvemos fazer atividades online e nós trazemos o tema esperança, né? Esperança e espiritualidade, porque acreditamos que é uma força muito grande de proteção, é a pessoa ter um porto seguro. E foi através dessa esperança que nos move, essa esperança que nos movimenta, e chegamos até você, né? Um ser de luz aí, que consegue iluminar tantas pessoas, tantas vidas. E a gente resolveu trazer você para conversar conosco sobre esperança, sobre as práticas da Zen, sobre o budismo, porque há tanto tempo você traz
essa temática. E eu lembro que uma vez você, em uma palestra, acho que foi a indicação de algum livro seu, que você falou assim: jovens, bem enfática, não se matem. E aquela frase sua, ela me chamou bastante atenção, porque às vezes a gente precisa desse saculejo, e pegar firme na mão e dizer assim: você não precisa fazer isso. E o ponto e vírgula, o simbolismo para nós é isso: calma, tem esperança, continua. Você não precisa desistir agora, você não está sozinho. Tem pessoas que lhe apoiam, tem pessoas com você nesse momento. Para apenas de olhar para a tua dor e ver que tanta coisa está acontecendo ao teu redor, existe esperança nesse momento. Né? Então, Monja, por favor, agora o espaço é nosso. Né? Fiquem à vontade vocês que estão conosco também nesse momento. Não vou travar os comentários, porque acho que é importante a gente estar Também acho. conversando também junto com vocês. Né? Então, Monja, eu sou até suspeito em falar de você, porque eu lhe conheço há tanto tempo, acho que em 2016. E tem uma fala sua que a gente levou em uma palestra em 2019, né, que ela é uma fala, se não me falha a memória, sempre me falhou, de onde é o padre Cícero. Acredito, acredito que é Juazeiro do com budismo Caruaru está também. meio longe, né? É um pouco longe, é Juazeiro no Ceará, Juazeiro do Norte. Mas faz parte do Nordeste, é fé, religiosidade. Não, é porque. Então tem uma fala sua. Sim, pode falar. Não, é Pode que uma falar. vez me convidaram, então foi lá que me convidaram para Juazeiro, entendeu? E era na Universidade de Juazeiro. E eu tive um encontro lá e eu lembro que eu cheguei na cidade, me levaram do aeroporto até o bispado, eu fiquei hospedada no que seria a casa do bispo, ele não estava lá. E na entrada tinha esse padre Cícero enorme. E não sei por que você falou Caruaru, teve um encontro em Caruaru também, na universidade em Caruaru, que me convidaram recentemente, que era o encontro de Paulo Freire. E eu não pude ir. Esse lá de Juazeiro era de Paulo Freire. E esse em Caruaru também era de Paulo Freire. Por isso que eu juntei, porque o Paulo Freire, para mim, ficou uma coisa só. Mas tudo bem, vamos adiante. Agora você me conte o que você Faz queria parte. contar. Pode falar. Sim. Em 2019, quando a gente iniciou o nosso processo de palestras, né? Então nós fomos a uma escola aqui de Caruaru chamada Arnaldo Assunção, onde a coordenadora é a Salete Muniz de Carvalho, e através de uma fala sua, que é a seguinte fala, né, que nada é fixo nem permanente, né? Então a gente começou utilizando essas falas nas nossas palestras, por quê? Porque a gente entende que nada realmente é fixo, tudo passa. As alegrias, tristezas, frustrações, momentos bons e momentos ruins. Então, se prender a esses momentos ruins também é muito difícil. Então, a gente levou essa sua fala para as nossas palestras, incentivando as pessoas a buscarem mais a questão da saúde mental e não se preocuparem tanto em momentos passados nem em futuros, mas focarem no seu presente, focarem no agora. Né? Então, é isso que eu acho que as práticas a Zen e o budismo também traz, que é o focar no agora, focar na sua mente. Né? Então é isso, eu gostaria de introduzir essa fala porque achei importante para a gente iniciar esse diálogo falando sobre esperança, sobre práticas Muito zen, bem. sobre Então, budismo, sobre vida. a primeira coisa que eu vou sugerir a todo mundo que está nos ouvindo, eu não sei porque no meu aqui está travado, sabe? Um comentário que fez e parou nesse comentário. Comecei a O fazer meu também aulas está com travado. ele online, eu não sei quem travou. Às vezes a própria pessoa de lá, eles travam, sabe? Eu não gosto de travar também, porque é importante a gente ter o diálogo, né? E ver o movimento de Sim, pessoas sim. que entram e saem. Eu gosto de manter isso, mas alguém travou, tudo bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é sentar na cadeira, da metade para frente, os pés ficam pousados no chão e a gente sente o alongamento da coluna vertebral. Nós estamos sentados nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia. Então, vamos pensar em osso. Então, tem osso, esse tecido branco maravilhoso que ninguém sabe copiar. Então, a gente vai sentar nesses ossos da bacia, sente o alongamento da coluna vertebral, é como sem nenhuma tensão, é como se as vértebras ficaram mais espaçadas. Então, a gente vai sentar para cima. E a cervical, que é a parte nobre do corpo, também a gente alonga. A gente alongando a cervical é como se fosse pôr o crânio, ele encaixa na cervical. E o queixo fica paralelo ao chão.
Então, nós estamos começando a entrar numa postura. É uma posição que se torna uma postura. Posição é pose, né? É pose e tal. Postura é quando é dentro e fora está junto. As orelhas ficam em linha com os ombros. O nariz em linha com o umbigo. Se quiserem, pode colocar as mãos, o que a gente chama posição do cosmos. A mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares tocam bem de levezinho. E os dedos mínimos, você abaixa a mão, ficam de encontro ao seu abdômen. E as costas das mãos estão sobre as suas pernas. Então, nós temos uma postura agora, uma postura que facilita o processo de você respirar conscientemente, que é o que vamos fazer. A inspiração é pelas narinas. Você não puxa o ar. A caixa torácica se expande e o ar entra. Pequenina pausa, vamos soltar pela boca, bem devagar, abrindo a glote, fazendo um som. Assim, ó. E fazer essa expiração o mais longo possível e o mais lento possível. Então vamos de novo, inspiramos, apenas deixe o ar entrar. Perceba que no final da expiração há uma pequena contração no baixo abdômen. Acontece sozinho, não força. Agora a última vez. Inspiramos. Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais, e os olhos ficam entreabertos, pousados à sua frente. E observe como está respirando agora. A diferença de temperatura do ar que entra, se a boquinha é fechada. Agora respire só pelas narinas. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e o ar que sai pelas narinas. Qual é mais quente? Não precisa falar, só percebe. Sinta a temperatura da sala. Perceba luz e sombra, os olhos estão entreabertos. Se existe alguma fragrância na sala agora, algum cheiro. Perceba a roupa que cobre você, a camiseta, a roupa, se é macia, se é áspera, o tato, né, na pele. E ouvimos todos os sons, próximos e distantes, sem julgamento. Cada um é cada um. E aí então observe a sua mente. Se há pensamento, não pensamento, apenas observe. São palavras, imagens, memórias. O que está acontecendo? Em você. De novo, faça uma respiração mais profunda. Agora podemos soltar pela boca bem devagar. E podemos colocar as mãos palma com palma. E agradecemos, abaixamos a cabecinha. A gente sempre agradece a toda a vida do céu e da terra que nos permite estar juntos aqui agora. São inúmeras causas e condições, não é uma só, foram muitas que nos permite estar aqui agora. E a gente poder agradecer. É difícil, né, quando a coisa está ruim, quando a gente está triste, quando a vida perde a graça, quando tudo fica branco-preto, não tem mais cor, né? Eu conheço esse lugar. Nós todos passamos por aí.
Mas tem gente que passa e fica, se gruda. Não, a gente passa e percebe, nossa, tem momentos na vida que a gente fica triste, tudo perde a graça, mas a gente não fica aí para sempre. É que às vezes a gente não consegue sair sozinha. Por isso que a gente fala que depressão é uma doença. É uma doencinha, sim. É um desequilíbrio do nosso estado emocional. A gente não desequilibra, às vezes está andando, quase cai, né? É a mesma coisa. A emoção é a mesma coisa. A gente está aprendendo a lidar com as nossas emoções. Todos nós. Todos nós. Estamos conhecendo e aprendendo a lidar com as emoções. Para quê? Para encontrar esse ponto de equilíbrio. E a respiração consciente, ela nos traz para o aqui e agora. Porque na hora que você está prestando atenção, como é que você está sentada, como é que você está respirando, você não está com a cabecinha pensando no drama, no problema, né? Você volta para o agora. E neste agora, as coisas são como são. Inclusive o drama, o medo, a ansiedade, a depressão, a vontade de morrer. Ahá! Tudo faz parte, não tem nada para jogar fora. A gente quer jogar fora, isso eu não posso sentir. Pode. Você pode sentir tudo, você não pode pôr em ação. Por isso que eu falo, não há nada pelo qual matar ou morrer. Você não precisa matar ninguém, nem a si mesmo. E não precisa se matar, nem matar seus sonhos e seus projetos. Mas às vezes nós temos que esperar um pouco. É como se a gente tivesse entrado num túnel e a gente não sabia que o túnel tem uma curva. E você chega na metade do túnel, está tudo escuro, porque você nem vê a luz no fim do túnel. E você pensa, não tem jeito, não vai dar jeito, não tem solução, tudo que eu faço não dá certo, é sempre assim mesmo. Caminha mais um pouquinho. Se você andar mais um pouquinho, você vai perceber que ao andar mais um pouquinho, você vai perceber que tinha uma curvinha no caminho e que a luz está lá adiante. Você não via antes, você não tinha chegado na curva do caminho. Então, essa história da paciência, da resiliência, da perseverança, tem aquilo que eu não vejo agora, porque mais adiante eu vou poder ver. E às vezes, nesses momentos de desespero, de ansiedade, respira. Apenas isso, oxigena seu cérebro. O nosso cérebro ele precisa de muito oxigênio. Muito mesmo. É a parte do corpo que precisa de mais oxigenação. Então, se a gente senta num lugar, para de mandar tanto oxigênio para a perna, para o braço, você vai mandar mais oxigênio para o cérebro, para ele poder resolver as questões que não está encontrando resposta agora. E lembre sempre de procurar ajuda. Ajuda de terapeutas, ajuda de pessoas amigas que você confia, ajuda de pessoas que passaram por situações semelhantes à sua e que não vai dizer, está com preguiça, isso não é nada, sai daí, vamos passear, vamos para a festa. Não é isso. Tem horas que não dá para ir para a festa, tem horas que não dá para ir para passear, mas tem horas que dá para olhar em profundidade para você e conhecer essa dor, conhecer essa ansiedade, saber que ela passa, mas na hora que está doendo, a gente sente a dor, a gente não mascara, não faz maquiagem em cima. Ah, tá com olheira, vou passar um creminho aqui, não adianta, porque a olheira continua lá. Hoje eu estava vendo um apresentador na televisão, eu vejo ele quase todos os dias, sabe? Não sei se vocês conhecem, é o Tralha, lá da Globo, né? E ele estava com a coisa que assim, tinha duas bolinhas que assim, né? Eu falei, nossa, ele está cansado hoje. Né? Olha as olheiras aqui embaixo. Será que isso é rim? Porque o rim faz inchar aqui embaixo do olho, né? Eu falei, ele está com alguma dificuldade hoje, né? E tinha bastante maquiagem em cima. Mas mesmo com a maquiagem, a gente vê e sabe o que é. Então, em vez da gente fingir que não está acontecendo nada, é muito melhor a gente dizer, nossa, está acontecendo uma coisa comigo, que eu não sei bem o que é. Dá uma vontade só de ficar na cama, de não fazer mais nada. O mundo perdeu a graça, as coisas que eu gostava de fazer não fazem mais sentido. Não tem importância, a gente atravessa esse lugar. Não é preguiça, não. Isso chama depressão. E a depressão está ligada a uma outra coisinha chamada ansiedade. Eu quero que seja diferente, eu quero que acabe. O que vai acontecer depois? E eu não estou vendo esse depois ainda não chegou.
Então, o que eu posso fazer é, nesse momento, sentir o que eu estou sentindo. Não nego o que eu estou sentindo, mas, ao mesmo tempo, não paro aí. Porque eu estou sentindo, o que a gente sente, é como se fosse um raio, assim, sabe? Um raio do céu. Ele é muito rápido, o resto é memória. E nós ficamos retroalimentando alguma coisa que já passou. Esse é o nosso grande problema, nós humanos. A gente pensa que é gado, né? O gado, ele tem dois estômagos, não é assim? Ele come, mastiga um pouco, vai para o primeiro estômago, aí volta para a boquinha e mastiga outra vez. Nós fazemos isso com as nossas dificuldades. A gente não deixa elas ir embora e volta. E quanto mais você fala sobre isso e pensa sobre isso, você está retroalimentando um sentimento que já foi. Ele não está mais aqui. Mas você não quer deixar embora. Exato. E eu digo que tem a ver com a nossa estrutura do que o Freud vai chamar de ego. Eu que sofro mais, eu que sou mais sensível, vocês que não me entendem, nós nos entendemos sim. Nós, seres humanos, passamos por coisas semelhantes, não iguais, mas semelhantes. E podemos dar as mãos uns para os outros e dizer, vem cá, levanta, você está largadinho aí no chão, eu também já estive aí. E alguém chegou e me deu uma mão, eu aceitei. Agora, se você não aceita as mãos que estão sendo estendidas a você, você vai afundando. E isso é como um redemoinho. E aí é só quando você chegar no fundo do poço, ou seja, você está num redemoinho no mar ou no rio, só quando você chegar lá no fundão é que você vai poder dar um impulso para sair. E às vezes você não sai na primeira, não sai na segunda, não sai na terceira vez, vai beber água, vai ficar meio engasgado, né? Não vai ficar meio afogado, mas não se esqueça, é possível, cada vez que você sai para cima, toma um fôlego, pega um ar e aí faz força para ir bem lá no fundão e dá um impulso com a sua perna. E uma hora você sai desse lugar. E sabe que tem alguém ali fora te esperando. Alguém que já entrou nesse redemoinho. Alguém que já conhece o redemoinho. E cada vez que você sai, diz para você, vai fundo que você consegue. E não é finge que não está acontecendo nada, não. Não finja para você. Você sabe o que está acontecendo, que a dor existe. O nosso país está em crise. Não é só você. O país, o mundo está em crise. Nós estamos numa pandemia que está pegando toda a população humana mundial. Todos os países estão passando por crise econômica e financeira. Todos os países do mundo estão tendo uma questão de desemprego e fome. Não é só no Brasil. Olha um pouquinho para a Mãe África, chamada Mãe África, de onde teria vindo toda a vida humana. Como estão sofrendo o povo de lá, que nem vacina tem. Aí você olha para a Mãe Índia, outro povo que está sofrendo muito mais do que nós aqui. Eles que produzem vacinas estão sem vacinas, estão sem capacidade de cremar os corpos mortos, estão jogando nos rios. Os rios estão ficando contaminados e mais pessoas contaminadas. Eles que produzem as vacinas não têm vacinas para sua população de bilhões. Não é 200 milhões como o Brasil, são 2 bilhões de pessoas. Então, olhe a sua volta. Tem muita dor, muito sofrimento, mas tem muita coisa boa acontecendo. Tem gente que é solidário, tem gente que está fazendo, doando quentinhas. Eu conheço um grupo em Recife, que é um grupo lindo de pessoas que fazem quentinhas, levam para as comunidades mais distantes, mais carentes. Tem outro grupo que é em Mato Grosso, que chama Irmandade Sem Fronteiras, né? Que está ajudando. Tem gente linda no mundo todo ajudando. Então comece a observar. Tem muita gente boa. Não é que quando a gente se põe a ser voluntário, a ajudar quem precisa, e você olhar a dor do outro, você sai um pouco da sua própria dor. Você fala, nossa, tem gente que está pior do que eu. Eu tenho tristeza, mas tenho até uma caminha para deitar. E aquele ali que não tem cama para deitar, que deita no chão duro. Nossa, está pior do que eu. E também está triste. E às vezes é a própria tristeza, a depressão, que leva a pessoa a virar moradora de rua, morador de rua. E aí a gente passa a cuidar. Perfeito. Então, cuidando uns dos outros, a gente se fortalece.
Quando você fala de esperança, eu lembro também do Paulo Freire, que ele usava esperança como um verbo, né? Esperança de Esperançar. esperançar. O que você faz para que seja melhor? E eu acho que cabe a cada uma de nós, a cada um de nós, ver o que podemos fazer. Onde estamos? Na condição em que estamos. Onde é que eu posso ajudar? De que forma eu posso ajudar? A mim e as pessoas à minha volta. A gente tem trabalhado muito, não só no Brasil, nos Estados Unidos, que fala com autocompaixão. E é diferente de precisar uma pessoa egóica que só pensa em si, é só da máscara, né? Eu ponho a máscara não só para me proteger, mas para proteger você. Porque eu posso estar contaminada sem sentir nada, e eu não sei. E não vou fazer teste, porque aquele teste é chato. Só vou fazer se eu tiver sintomas. Sem sintoma, não vou. Ninguém vai enfiar as coisinhas no meu nariz, né? Então, eu posso estar contaminado sem saber e não sentir nada, né? Então, eu vou pôr a máscara para o bem de todos, o meu e o seu. Eu tenho que gostar de mim. Imagine só, eu sempre digo isso, né? Eu fico comigo 24 horas por dia, 365 dias por ano. Eu não largo de mim mesma. Se eu não gostar de mim, vai ser a minha vida ser um inferno. Então é melhor devia ter alguma coisinha boa. Nem tudo é bom, mas de vez em quando a gente dá um cheirinho na gente mesmo, você bonitinha. Esses mimos que a gente faz com a gente, né? Tem algumas qualidades, a Isso. gente tem muitos erros, muitas faltas, mas a gente vai aprimorando, mas nunca vai ficar perfeito. Então não queira a perfeição. Os autocuidados. É, Os autocuidados, né, isso. amor? Tem uma, tem uma fala da Érica Buerkle, que é uma psicóloga, uma psicanalista amiga nossa, que ela fala o seguinte, né? Que o amor do outro te ajuda, mas o teu te salva. É isso aí. Que é a questão da a dependência emocional, depender, morar no endereço emocional do outro, viver pelo outro. E também ela nos falou, na uma das capacitações, que às vezes a gente precisa colocar a nossa dorzinha no bolso e partir para ajudar o outro. É isso Né? aí. Quando a gente ajuda o outro, dá sentido à vida. Tá. E nós somos seres que precisamos dar sentido o tempo inteiro. Isso. Né? Buscar o sentido e dar sentido. Quando você fala das pessoas que vão à rua ajudar as outras, a gente fica emocionado porque a gente sabe que ali é amor puro. Eles não estão fazendo nada por questões financeiras, né? Mas é por amor mesmo ao outro. Ver a situação do outro e se compadecer. Eu tenho alguma coisa, mas eu posso contribuir com o outro. O nosso grupo ele não tem nem vínculo político, nem religioso e nem financeiro. A nossa base por inteira é por amor, é por vida, é uma pulsão de vida que está dentro de nós. E foi muito difícil no início, Monja, porque as pessoas falavam assim: vocês estão loucos, vocês vão falar sobre esse tema, as pessoas não vão ouvir, como é que vocês vão falar? Aí eu sou bem persistente, coisa de ariano bravo. Disse, não, mas tem pessoas que precisam falar. E então eu vou dar o que eu tenho mais precioso na minha vida, que são os meus ouvidos. Elas precisam serem Isso ouvidas. mesmo. Elas estão cansadas de serem julgadas. Então, nesse meu ouvir, eu vou levar apoio, eu vou levar um sentido para que elas possam buscar ajuda. Porque sozinho a gente compreende que às vezes é muito difícil, muito complicado. Mas quando a gente tem uma rede de apoio, fica mais fácil, né? Você citou a África, Monja, e a gente fez, junto com a Francisca, que é a Chica, que é uma querida nossa, e com a Catarina Léo, a Espere, que é a Escola do Perdão e Reconciliação, aqui em Caruaru, em 2019. E teve um encontro lá, na Espere, que foi falando sobre a África. E na África foram faladas duas palavrinhas, que é Sawabona, que significa eu te respeito, eu te valorizo e você é importante para mim. E em resposta, a outra pessoa diz assim, Shikoba, que quer dizer, então eu existo para você. É isso. E esse processo da espera é um autoconhecimento, é dizer assim, que existe troca, que a gente precisa olhar o lado bom das coisas, que a gente não precisa estar preso a somente as sombras que existem no mundo, mas existe tanta luz. Né? Então, a Paula que é uma querida, que a gente conversava bastante na Espere,
e a Paula gosta muito de você. E ela falava assim, tem uma pessoa que me traz uma luz muito grande, que é a Monja Coen. Assim, nossa, eu também gosto muito dela. Então, nas falas dela, ela me traz essa possibilidade de buscar dentro de mim as luzes que eu sei que existem, mas às vezes eu não consigo enxergar. Mas eu sei que tem pessoas de uma potência que enxergam, então eu consigo enxergar. Então, a gente vê que, às vezes, um simples gesto, coisas simples que nós temos, que não precisamos de muitos, né? Faz sentido para a vida do outro. Tem uma frase da Karina Okamoto, né, que ela fala o seguinte: se tem vida, tem jeito. A gente está respirando, a gente está aqui no presente, então tem jeito. Né, É Mônica? isso mesmo, tudo tem jeito. E temos que atravessar, às vezes, dificuldades, né? Tem que fazer, às vezes a pessoa tem que Uhum. fazer quimioterapia, radioterapia, às vezes tem que fazer hemodiálise, que são tratamentos, eu estou falando de tratamentos mais difíceis de saúde, né? E às vezes a pessoa Sim, fica sim, sim. desesperada, não quero mais viver, não. Até o último instante a gente vive. Eu tenho até uma menina que escreveu um livro, não lembro como é que chamava, mas assim, que o dia é muito importante, o dia de eu morrer é um dia importante, mas é quando chega a morte natural, né, gente? Não é para provocar. Uma coisa que é garantida, 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 do momento que você foi fecundado, é que você vai morrer. Porque tudo que nasce, inevitavelmente morre. Esse corpinho aqui, ele tem tempo de validade, né? Às vezes ele Uhum. estraga antes, quebra. Vamos pensar, se a gente comparasse isso com uma xícara, né? Às vezes a xícara cai, quebra os pedaços e gruda de novo, né? A gente quebra os ossos, pode restaurar, mas tem coisas que às vezes não dá mais, né? E um dia nós vamos todos morrer, é natural, mas não precisa ter pressa, porque é garantido. Enquanto há vida, há esperança, como você fala. Enquanto há vida, é possível alguma coisa mágica até acontecer. Por exemplo, tem doenças que estão pesquisando agora, como a Covid. Não pesquisaram as vacinas? Nós não temos um bando de vacinas aí agora? Não tinha nenhuma. Em 2019 não tinha vacina Exato. para a Covid. E tinha uma doença que era grave, estava matando gente. Como é que a gente vai fazer? E imagine todo mundo, vamos nos matar então porque não tem jeito? Não. Eles vão dar um jeito, os pesquisadores vão pesquisar e continuam pesquisando, porque o coronavírus, como toda forma de vida, mesmo que seja uma proteína com uma gordurinha na cabeça, quer manter-se vivo. Olha só, ele quer se perpetuar. E ele vivia bem em harmonia lá com o morceguinho, né? Eles tinham simbiose, né? Estavam lá juntinho, numa harmonia. A gente invadiu tanto meio silvestre, meio agreste, sem prestar atenção, que quebrou essa harmonia. Quebrou a harmonia, o vírus saiu procurando outro. Encontrou quem? O ser humano, gostosinha, né? Célula do ser humano dá para lá grudar. Para alguns não faz nada, para outros mata. Então a gente começou a perceber que precisamos encontrar meios do nosso organismo não morrer porque o coronavírus entrou. E é isso que a gente está fazendo. E as vacinas são isso, meios do nosso organismo responder ao coronavírus de forma que ele não nos mate. E é só isso, a gente quer viver. Dentro de nós, o Freud falava isso, né, que tem dois instintos, o da vida e o da morte. Então, tem gente que só quer fazer festa. Eu preciso viver, preciso fazer sexo, preciso fazer comida, preciso ir para festa, porque parece que viver é isso, né? Uma agitação danada. E o outro só pensa, eu quero morrer, quero acabar, nada tem graça. É tudo desequilíbrio isso. Porque o ponto de equilíbrio é a gente perceber que a morte existe, que ela faz parte da existência, pessoas que a gente ama, que são maravilhosas, que a gente não queria que morresse nunca, morrem, mas vivem em nós. Elas continuam vivas em nós. Não é porque meu pai morreu que eu quero me enterrar junto com ele, não quero, não. Eu tenho o dever de levar adiante tudo aquilo que ele me ensinou. Ah, minha mãe morreu, a vida perdeu, a graça perdeu, não. A sua mãe vive em você. E cabe a você dar vida à vida dela na sua vida. E não é ser enterrada junto. Então, tem coisas que a gente tem que perceber. Aqueles que vieram antes de nós e que morreram antes de nós, deixam um legado na nossa mão. É que nem aquela corrida, né? Teve agora nas maratonas, né? Nas corridas nos Jogos Olímpicos, que passa o bastão, né? Um passa o bastão para o outro, né? E é isso. Passaram o Sim. bastão para nós. A vida agora está em nós. De todos os nossos ancestrais. Sabem quantos milhões de anos?
Está tudo em nós agora. Nós sobrevivemos a tudo isso. Não desperdice. Aprecie cada instante. E apreciar cada instante não é só estar em festa, bebendo, fazendo sexo, não. É respeitar a vida que é você. Você vê, no yoga eles falam aquela palavra que eu gosto muito, namastê, né? O sagrado em mim reconhece e cumprimenta o sagrado em você. E nós temos que fazer a nossa vida sagrada. A gente podia ser barata, podia ser ratinho, podia ser árvore, passarinho, podia ser uma molécula de oxigênio no ar, podíamos ser Covid, mas a gente agora é ser humano. Aprecie esse organismo complexo que nós somos, essa mente extraordinária. Tudo que a tecnologia faz é uma cópia rudimentar da mente humana. E nós não conhecemos direito como é que essa coisa maravilhosa, esse computador funciona. E a gente tem que entender como ele funciona para poder usá-lo bem. É que nem você, a primeira vez que eu peguei um mouse, ele dançava na tela do computador, eu precisei da minha netinha vir me ajudar. Eu não conseguia pôr o mouse onde eu queria. E depois tem vários programas, e a gente pode escolher o programa que a gente quer usar. A minha superiora no mosteiro, ela dizia que a nossa mente é que nem fosse olhar a televisão. Naquela época não tinha computador, sabe? Faz muitos anos. E que ela dizia assim, tem gente que fica só na novela, no drama do sofrimento e da dor, né? Então a vida vira uma dor, um sofrimento, um falando mal do outro, um querendo destruir o outro. Isso é um canal, ela disse assim, você pode levantar, não tinha nem controle remoto, hein? Você pode levantar e ir lá e mudar o canal de televisão. E ela dizia assim, ponha no canal Buda. Buda significou aquele que acordou, que despertou, né? Ponha no canal da iluminação, da sabedoria, e você vai viver com plenitude, vai sentir prazer cada dia quando acorda, fala, o que será que vai acontecer hoje? Não sei. Eu me programei, eu fiz né? Nós programamos nos encontrar hoje, né? Tem uma porção de coisinhas, mas nem sempre é como a gente imaginou. Mas como vai ser? Exato. E eu estou pronta a esse descobrir, manter o olhar da criança, né? Que não sabe que tudo é um deslumbramento, maravilhar-se com a existência. E até com a sua dor, até com aquela vontadinha que ai, vão me matar. Aí você faz, de que jeito você quer se matar? Vamos lá, vamos pensar. Você vai se jogar lá do pré, vai doer, vai ser horrível, vai ficar tudo espatifado, aquela sangueira horrorosa, melhor não. Ah, eu vou tomar uns comprimidos. E se o comprimido não der certo, você ficar aleijado depois, ficar com problema neural, ficar com deficiência, você acha que é legal? Melhor não, não vamos tentar esse também, o remédio também não. Então, o que você vai tentar? Não, vai tentar viver. Viver dói. Viver tem dor, viver tem alegria, tem tristeza, mas tem amor, tem ternura. E uma coisa eu estive falando essa semana passada com o padre Lancelotti, padre Júlio Lancelotti, aqui de São Paulo, ele escreveu um livro. Eu acompanhei essa live. Não foi lindo aquilo? Aí ele aqui, ó. Demais. Ah, não é esse aqui não, é um outro livro. É uma coisa tão bonita que ele fala, que a gente ama, e é uma frase de Madre Teresa de Calcutá, né? Eu quero que você me ame mesmo quando eu não merecer o seu amor. Porque a gente acha que só ama alguém que merece o nosso amor. Se você fizer isso para mim, eu te amo. Se você responder ao mundo desse jeito, eu vou gostar de você. Se o meu filho tiver sucesso na vida, eu vou cuidar bem dele, vou dar uma sobremesa gostosa. Mas aquele filho que não está fazendo nada, eu nem vou chamar para o almoço. Errado. A gente amar incondicional é isso. Por isso que você falou a importância da gente lidar com o pessoal da rua, eles não vão dar nada em troca para nós. Talvez um olhar de gratidão e talvez nem isso. Talvez nem olhar de gratidão venha, e não é para isso que você ajuda. Você não ajuda para receber amor de volta, você não ajuda para receber uma palavra de volta, você ajuda porque você reconheceu que esse ser humano precisa agora do seu apoio. Ele não tem que virar budista, não tem que virar cristão, não tem que fazer parte do seu grupo, nada. Essa doação livre, que a gente chama amor incondicional, é uma capacidade nossa de ser humano. E a gente tem que treiná-la, porque tudo que a gente treina se desenvolve. É que nem músculo. O que você não usa, atrofia. O que você usa, cresce. E a gente tem que deixar crescer em nós
a capacidade desse amor incondicional para todos, inclusive por pessoas que falam coisas que você não concorda. Né? Tem agora política, está uma confusão danada, tem pessoas falando coisas que a gente não concorda. Não ter raiva de ninguém, não ter ódio de ninguém, entender de onde é que essa pessoa está vindo. Às vezes é de uma carência, de uma falta de afeto, e você não tem que brigar e lutar contra. Não usar palavras pesadas, grosseiras, nunca fechar a mão assim de quem vai bater ou brigar. É o contrário, tem a mão aberta. A gente fala com as mãos abertas, né, ela cabe em todo o universo. Você fecha, não cabe nada dentro. Então a gente tem que trabalhar isso em nós. Sua Santidade Dalai Lama, ele diz assim, que a compaixão, ela nem sempre é visceral. A compaixão é alguma coisa que você trabalha até com a inteligência. Porque se você vê uma pessoa abusando de uma criança, de uma planta, de uma outra pessoa, você sente compaixão pela vítima. Ele diz assim, não, tem que sentir compaixão pelo vitimador também. Porque ele é vítima de uma sociedade, de uma cultura de violência. Então você tem que sentir compaixão por ambos. E aí você transforma a realidade. Há uns anos atrás, estava tendo muito sequestro aqui em São Paulo. Já faz uns bons, talvez uns 10 anos. E tinha 2 priminhas minhas que foram sequestradas. Eu não sabia. A minha família é muito grande, sabe? Aqueles do que no passado tinha 17 filhos, 20 filhos. Então eu não sei primo para cá, primo para lá, nem sei quem é quem, né? Mas enfim, uma senhora me ligou dizendo que sou sua prima. E suas priminhas, que são minhas netas, foram sequestradas. E todos os dias, às 6 da tarde, a gente faz uma roda de prece por elas. Somos católicas, rezamos o Padre Nosso, Ave Maria, e queria que você fizesse parte. Mas você faz aí no seu templo budista. Você reza lá do seu jeito para que elas sejam soltas, porque faz muito tempo que elas estão lá e a gente não consegue que os sequestradores soltem. E eu disse para ela uma coisa que eu acredito. Eu só vou rezar se vocês incluírem nas suas preces os sequestradores. Eles são vítimas de uma sociedade de violência. Reze para que eles estejam bem. Reze para que eles não sejam mortos. Rezem para que eles possam se redimir e entender o que eles estão fazendo errado. Inclua eles na sua prece. Ah, é, monja? Eu falei, faça isso hoje. E nós fizemos isso. Eu no meu templo, elas lá. No dia seguinte, eles telefonaram e soltaram as meninas. Às vezes nos falta orar por aqueles que a gente acha que não merecem as nossas preces. E talvez sejam aqueles que mais precisam das nossas preces, porque são aqueles que ninguém ora por eles. Aqueles que a própria família mandou para fora de casa, que acham que não servem para nada, mas são seres humanos. E isso que Sua Santidade fala, que é a verdadeira compaixão. Não é só pelo pobre, por aquele que está sofrendo, por aquele que não tem nada. É por aquele que causa o sofrimento. É por aquele que não sabe compartilhar, por aquele que ainda não aprendeu a amar e que precisa, porque a gente sabe que quando a gente ama, o mundo é lindo. Tudo está bom, porque o amor nos dá vida. E aqueles que nunca receberam amor e que não desenvolveram essa capacidade, eles não são merecedores do nosso amor? São. Por isso que a gente tem medo quando fala de meritocracia, né? Os que têm méritos vão poder ir para a faculdade? Não. Precisamos de cotas numa sociedade que é racista. Precisamos de cota para índio, para cota de pessoas negras. Precisamos até que não precise mais. Só não vai precisar mais quando houver equidade. Não é igualdade, porque não somos iguais. Isso é importante, eu falo sempre. Não somos iguais, mas tem equidade. Cada vida humana importa. E nós precisamos respeitar cada vida humana, mesmo daqueles malvadinhos, psicopatinhas, porque eles são seres humanos, que às vezes têm desvio de conduta, então precisa de tratamento, precisa de isolamento, mas não precisa do nosso ódio e nem do nosso rancor, porque isso nos deixa amargos. Então, para que a gente não fique amarga, para que a gente não fique mal, a gente oferece ao mundo amor. Você sabe que ontem foi o último dia do Ano Novo Judaico.
E me pediram, o pessoal aqui da comunidade judaica, que eu fizesse uma prece para eles, uma palavra pelo Ano Novo. Aí eu fui pesquisar, né? Rosh Hashanah, o que quer dizer isso? Então, eles acreditam mesmo que o Ano Novo é onde tudo vai ser refeito. O mundo vai ser refeito. O universo vai ser refeito. E o que nós queremos que surja agora? Nós queremos que o ano seja doce. Por isso eles comem mel. Eles comem um pão doce e já ainda põe mel em cima do pão. Comem maçã e põe mel em cima da maçã. Por quê? Porque o mel vem da abelha. E a abelha trabalha muito para que essa coisa doce surja. Então, o doce que vai ser desse ano que vem aqui é um ano do nosso trabalho, da gente poder ir nas flores, como fazem as abelhas. Isso é ensinamento de Buda, hein? Você vá no mundo, esteja no mundo como a abelha está em relação às flores. Ela vai até a flor para pegar o que ela precisa, o néctar, para fazer o mel. Ela não macula a flor e não é maculada pela flor. Pelo contrário, ela poliniza, né? Ela vai fazer com que mais flores surjam para poder ter mais mel. É muito trabalhoso. Sim. A vida de uma abelha é de muito trabalho. Que a nossa vida seja também essa, de a gente estar no mundo, não ser maculado pelas coisas do mundo, né? Não ser puxado pela ganância, pela raiva, pela ignorância, né? Mas ser conduzido por aquilo que é o docinho, o dulcíssimo, né? As freiras católicas falam que o encontro com o sagrado é o encontro com o dulcíssimo. Não é bonito isso? Ah, É demais. lindo. Demais. Monja, eu não sei o que é que passa dentro do coração das pessoas, mas eu preciso entender e dizer que se acolha, se ame, se perceba, Isso. se olhe com o olhar da vida. E às vezes é difícil, mas é possível se acolher e se amar também. E se precisar buscar ajuda. A gente não precisa passar por nada sozinho, né? Nós temos próximos de nós pessoas que a gente ama, pessoas que a gente admira, pessoas que fazem sentido para nós. E se faz sentido para nós, eu queria ler para você dois depoimentos de pessoas que você faz sentido para elas. Obrigada. Externo minha sincera gratidão pelo universo ter me apresentado você, Monja Coen. Desde então, ouço suas mensagens e palestras todos os dias, religiosamente. A prática do Zazen tem sido uma experiência inexplicável, assim como a conexão com o diálogo de suas falas e a energia radiante que transmite em todas elas. Ouço suas mensagens como o conselho de uma mãe. Mais uma vez, gratidão. Maria Eduarda é uma das nossas voluntárias. E ela quase chora de emoção quando soube que a gente ia fazer uma live com você. E isso, para nós, faz um sentido gigantesco. E tem uma outra pessoa que lhe conheceu pessoalmente aí no seu tempo, e ela fala o seguinte: há muitos anos conheço a monja a partir das redes sociais, em seus ensinamentos. E fazem muito sentido e sentir a minha vida. O Zazen me ajuda muito no caminho do autoconhecimento. Em 2018, visitei algumas vezes o Templo Zen Budista, em São Paulo. Participei de palestras e da prática do Zazen. E numa dessas visitas, tive a oportunidade de falar um pouco com você, monge. Fiquei encantado com a sua presença, de ser tão iluminada. Sua presença nos traz paz, felicidade e desejo de libertação e conhecimento. Minha gratidão enorme à monja Coen, que tanto me ajuda na construção da busca do caminho, o caminho do meio. Aí ele termina, Gachou, que é o Francisco Gouveia. São essas duas falas de pessoas que a gente tem próximas a nós e que tem esse conhecimento profundo e que a gente entende que você faz sentido para elas, assim como nós podemos fazer sentido uns para os Isso outros. mesmo. E principalmente a gente fazer sentido para nós, para a nossa vida. Não precisamos nos fixar nas sombras da nossa existência, mas voltar o olhar para as outras coisas que acontecem ao nosso redor. A vida acontece o tempo inteiro. Se eu disser para a vida assim, vida, para, ela não vai parar, porque a vida ela é uma
rebelde. A vida ela é um rebelde. Ela continua o seu projeto de vida mesmo que eu não queira. A vida é linda, a vida é bela, mas eu preciso olhar com esse olhar de existência e de finitude, porque eu sou um ser finito. Então, eu preciso olhar para ela dessa forma. Monja, a conversa com você foi fantástica. Quando a gente conversa com pessoas que a gente gosta, admira, ama e respeita, parece que o tempo não passa, o tempo voa, né? O tempo decola. E nesse momento eu gostaria de agradecer algumas pessoas que, se não fossem elas, eu não estaria aqui com você, né? Que é a Catiane Torres, que é a minha vice-coordenadora, o Cris Rodrigues, que é o secretário, a Nathalie Almeida, a Yara, a Edna, a Fernanda, do Código Criativo, que fez a arte para a gente Tá bom. divulgar as nossas lives. E a você, monja, que tem esse coração gigantesco, acolhedor, com essa fala doce e suave, que nos conduz ao caminho da iluminação através dos ensinamentos do Buda e da vida que habita em cada um de nós, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu espaço, pela coisa mais preciosa que você tem, que é o seu tempo. Muito obrigado, monge. Agradeço você, sua presença, sua proposta de vida, seu cuidado amoroso com toda a população mundial, com todos os seres que possam todos despertar. E as duas pessoas falaram do zazen, para quem não sabe, za é sentar e zen é meditação. Se alguém tiver interesse, temos muitas atividades gratuitas, online, que agora nós estamos todos online, podem procurar que vocês encontram, sejam bem-vindas, bem-vindos. Que às vezes sentar um pouquinho com você, olhar para dentro, é reconhecer que você é um ser sagrado, maravilhoso, com inúmeras possibilidades. Porque se há sombra, é porque há luz. E às vezes a gente só vê a sombra e não vê a luz. Mas vamos procurar também por essa luz. Dentro da sombra a luz, dentro da luz a escuridão. Mas não prefira uma pela outra. E observe que tem dia e noite, e assim é a nossa vida. Tem momentos de lágrimas, que é a chuvinha que a gente está tanto precisando nesse Brasil, né? E tem também os momentos de sol ardente. Aprecie a vida, cada instante, assim como é. E vamos adiante. Como você falou, a vida é bela, linda, rebelde. Ela quer viver e ela dá um jeito de sobreviver. Então vamos embora. Não vamos nos machucar, não vamos ferir o nosso corpo, não vamos ferir a nossa mente, mas vamos fazer com que ela desabroche em todo o seu potencial, para o bem sempre de todos os seres. Setembro Amarelo, gente. Sem matar, sem morrer. Até breve. Obrigada. Ah, obrigado, monge. Obrigado a todos que estiveram conosco. Tenha uma noite de paz, sossego e harmonia no coração de cada um. E é com essas palavras doces que a monja acabou de falar que a gente se despede, dando um grande salve para a vida, que é a vida que habita dentro de cada um de nós. Monja, gratidão. Gratidão. Até Até mais. mais.